De volta para a gente comentar a prova do anjo. E sim, esse vídeo está sendo gravado, né? Mas a gente tem um bom motivo para fazer como se fosse uma live. A gente tem um compromisso que precisa ser cumprido numa hora exata, então a gente gravou desse mesmo jeito. E essa, com certeza, foi a semana do puxadinho. O puxadinho se deu muito bem. Michel, anjo da semana. Raquel, a líder da semana. Eles aparentemente agora estão dominando o jogo. Vamos ver até onde eles vão conseguir ir para frente com esse jogo, né? Porque vocês sabem, por mais que às vezes eu ache que eles acabem se esmediando, pode ser que eles tirem alguma coisa positiva disso. A Raquel, eu acho que ela tá sendo um pouquinho muito apressada na liderança dela. Ela tá indo com muita sede ao pote. Mas, ao mesmo tempo, ela também conseguiu algumas coisas ali interessantes pra gente comentar aqui com vocês. Agora a festa. A Vanessa Camargo na festa. Gente, a Vanessa Camargo bebeu todas. Disse que sabe que vai ser eliminada. Disse que sabe que tá cancelada. Disse que queria votar nela mesma. Mas ela não tá nem aí pra isso. E que ela tá lá pra viver a última festa do BBB. Ela bebeu tão intensamente que até levou chamada da produção para tomar água para ver se o negócio dava uma melhorada. E hoje, ao longo do dia, a Vanessa tá mais dispersa para quem tá assistindo na Globoplay. Ela fica ali horas e horas deitada. Durante a prova do anjo, antes dela ser chamada, ela tava dormindo. Vanessa hoje tava que tava. Então, bora comentar com vocês algumas coisas relembrando a dinâmica da semana. Nós já tivemos a prova do líder e já temos a Raquel como líder. Nós já tivemos o Perde e Ganha e o Poder Coringa, aonde nós já sabemos que o Bila está imune. E hoje nós já tivemos, e ontem, aliás, nós já tivemos a mira do líder. Alane, Matheus e Denisiane estão na mira para irem para o paredão. Hoje nós já tivemos a prova do anjo. Na prova do anjo, a gente já sabe que quem ganhou foi o Michel e ele está imune, ganhou um carro e vai ter que emparedar alguém, o que ele ainda não sabe. No domingo, nós vamos ter a formação do paredão triplo. O imune pelo Poder Coringa não participa, obviamente, estará imunizado. Michel também não poderá ser votado. O líder vai indicar uma pessoa. O Michel vai emparedar outra pessoa. E a casa vai votar em 2 pessoas. Os 2 mais votados vão direto para o paredão. A gente precisa relembrar um pouquinho de como é que vai ser essa dinâmica da semana para a gente especular aqui como é que vai ser esse jogo a partir desse elemento que a gente já sabe. Vai ser importante para a gente relembrar como as coisas aconteceram. Mas antes, vamos comentar um pouquinho dessa festa, né? Ontem teve Denis DJ, foi uma festa até um pouquinho animada no começo, só que a Alane estava chorando. A Alane estava chorando muito porque ela recebeu a mira da Raquel. A Alane já tá dizendo que ela vai embora, que ela vai pro paredão. Chorou demais, copiosamente, no quarto, sozinha. E não foi só ela que estava chorando assim copiosamente porque ela estava no paredão. O Rodriguinho, lá no outro lado, também estava chorando. E eu fiquei até sem entender aqui o porquê que o Rodriguinho estava chorando tanto. O porquê que o Rodriguinho estava ali querendo falar, chorar e tal. E o Bila foi lá consolar ele. O Bila foi dizer para ele que ele é uma pessoa importante no jogo, que ele é um jogador que faz as pessoas se sentirem bem, que ele levanta as pessoas, que se não fosse pelo Rodriguinho, ele já teria desistido das coisas, que se não fosse o Rodriguinho dando apoio para ele, provavelmente ele não estaria lá no jogo e tal.
tentou levantar a moral do Rodriguinho, mas o Rodriguinho estava chorando muito. Aí o Rodriguinho disse que era muito difícil o BBB, que era muito difícil participar do BBB, que ele não imaginava que fosse desse jeito. E aí ele fala pro Bila que o Bila acha que o Bila é uma pessoa fria, mas não é uma pessoa fria. Enfim, o Rodriguinho estava chorando por causa do que aconteceu um pouquinho antes. Antes da prova, antes dessa festa, o que foi que aconteceu? Rolou uma dinâmica do patrocinador, em que o patrocinador dava prêmios de R$2.000 para quem achasse o palitinho premiado. E o Davi e os outros colegas lá foram correndo e acharam esses prêmios. E ele disse que isso mexeu com ele, porque ele via ali que não havia necessidade dele lutar por esse prêmio, porque não havia necessidade disso. E ele achava que realmente não precisava, que ele se achava um estranho no ninho. Então ele estava chorando por causa disso. Mas enfim, foi um choro normal do Rodriguinho, essa crise dele de dizer que ele não quer estar no BBB, mas ao mesmo tempo ele tá lá jogando e tal. É coisa chata de sempre, tá? Aí depois a Beatriz entrou lá no quarto das fadas, foi consolar a Alane, disse pra Alane não dizer que esse era o último coisa dela, que ela pode ou não ir pro paredão, que isso é só uma mira e tal. E aí depois a Denisiane também entrou e falou pra ela que isso é só a mira, que quem vai pro paredão mesmo é ela, que o alvo da Raquel é ela. E aí a Beatriz continuou falando do Davi. Aí a Beatriz disse que ela ia ficar muito ansiosa se a Raquel desse uma mira para ela, por causa das palavras do Davi. Aí a Denisiane foi lá e falou, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar no seu jogo, você tem que pensar que você tá fazendo o seu jogo, você tem que pensar que você tá bem, você não tem que pensar que você vai cair no paredão, você vai ser eliminado, você precisa levantar aí o seu rosto, vai lá. Você talvez nem vá para o paredão, porque a mira, de fato, está na Denisiane. É o desejo da Raquel colocar a Denisiane no paredão. Então, elas ficaram horas ali falando sobre isso. A menina jogou lá na cara dela outras coisas também. A Denisiane falou que ela, pra Beatriz parar de ficar criando essa coisa na cabeça dela. Também falou a mesma coisa pra Alane. Foi aquele papo ali de coach que a Denisiane estava fazendo. E a Beatriz ainda tá meio assim com aquelas palavras do Davi. A Alane também disse pra Beatriz, pra ela não ficar levando muito essas palavras na cabeça dela e tal, pra ela não ficar com essa noia de que se ela receber uma mira, ela vai direto pro paredão. E aí, a Raquel, lá do quarto do líder, estava ouvindo essa conversa. E parte dessa conversa das meninas era justamente que elas diziam que elas estavam se sentindo um pouquinho distantes da casa, distantes do que estava acontecendo ali, meio que se elas estivessem isoladas da casa. Elas não usaram a palavra excluídas. Mas a Raquel entendeu, tanto que a Raquel saiu quando terminou o card e falou assim, estão vendo agora como é se sentir excluído? É bom se sentir excluído. E ela saiu com essa fofoca na ponta da língua e foi lá, saiu do quarto do líder, desceu a escada batendo o tamanco dela mesmo, para ver se as meninas lá no quarto das fadas ouviam. Só que não ouviu, não deu certo, né? Elas não ouviram, não perceberam que a Raquel estava descendo ali. E aí também o Matheus entrou lá para consolar, para falar para ela não coisar. E aí o Matheus comentou que ele percebeu que desde que o jogo começou a virar para o outro lado, houve um afastamento dos colegas, que eles estão de fato um pouquinho mais distantes e tal. Que se formou um outro grupo na casa. Ele falou de afastamento, mas ele não falou exatamente excluído. Ele só falou que está um pouquinho distante do resto da casa.
E as meninas também comentaram a mesma coisa, que elas estavam se sentindo meio isoladas com tudo. A Alane estava também sentindo uma coisa semelhante. A Alane estava com medo de ir pro paredão de todas as maneiras possíveis que ela poderia cair nesse paredão. Tá com medo de ser votada por causa desse distanciamento da casa. Mas eles consolaram a moça, ela parou de chorar. E aí teve até lá um momento em que eles estavam felizes na festa. E a Denisiane também continuou com aquele papo de coach dela. Vamos aproveitar, já que a gente está aqui, vamos aproveitar isso logo. Vamos seguir adiante. E a Fernanda estava comentando com o Rodriguinho essa fofoca que ela estava descobrindo na festa. A Fernanda estava falando pro Rodriguinho ali que as coisas estavam acontecendo, que ela estava comentando sobre a festa, que ela estava comentando o que a Raquel tinha dito para eles. E aí ela estava falando, ela estava perguntando se o Rodriguinho estava precisando de alguma coisa, ela estava perguntando se o Rodriguinho estava bem. Aí começou a falar do jogo do Rodriguinho, começou a contar pro Rodriguinho sobre as coisas que eles tinham que fazer nesse jogo, a direção para onde eles tinham que ir nesse jogo. E aí, a poucos momentos depois, o que foi que aconteceu? A Fernanda foi lá, depois disso, de consolar o Rodriguinho, e abriu a porta e viu o Buda do lado de fora ouvindo a conversa deles. O Buda, que antes era mais próximo dos gnomos, agora estava mais afastado. E ela pegou ele ouvindo atrás da porta, ela começou a rir e disse isso pro Rodriguinho, que o Buda estava lá ouvindo atrás da porta. E aí, só que eles não estavam falando algo assim tão importante de jogo. E ela começou a rir do que o Buda estava fazendo, porque o Buda perguntou se onde é que estava o celular, onde é que estava... ele queria saber, porque ele queria fazer aqueles stories, aquelas coisas lá que eles precisam fazer. E aí o Michel entrou no quarto e a Fernanda contou para ele que ela tinha acabado de surpreender o Buda ouvindo atrás da porta e o Buda foi se esconder na despensa. Aí eles riram da cara do Buda e o Michel sugeriu então que a partir de agora eles falem mentiras, que eles não falassem as estratégias de jogo deles assim, de uma forma que o menino pudesse ouvir. Aí também a Fernanda falou que já bateu o desespero no Buda, que ele realmente está desesperado e o Rodriguinho só estava rindo dessa situação ali. Mas de qualquer forma, eles foram lá, levantaram o Rodriguinho, fizeram o Rodriguinho cantar na festa, fizeram o Rodriguinho lá cantar o Sorria que eu estou te filmando, fizeram uma boa ação pro rapaz, que estava muito triste ali. E aí depois disso tudo, a Fernanda contou a fofoca que a Raquel tinha dito para ela, que as meninas das fadas estavam se sentindo excluídas. Aí o Michel também saiu do banheiro e aproveitou e comentou, mas como é isso? Como assim elas vão se sentir excluídas, já que elas são a maioria da casa? E a Pitel falou, gente, que papo torto é esse? Como é que elas estão se sentindo excluídas? Por que elas estão sentindo dessa maneira? E tal. E a Pitel chamou isso, inclusive, de presepada. Foi, assim, um dos grandes destaques da festa. O resto da noite, depois de toda essa presepada aí que eles estavam contando, era a Vanessa. A Vanessa, ela foi conversar com a Yasmin. Aí ela admite pra Yasmin que ela tá queimada, que ela tá cancelada, que ela sabe, inclusive, que ela vai sair muito queimada da casa, mas que ela aceitava esse fato e que estava tudo bem para ela. Nesse momento, nesse primeiro momento, a Vanessa ainda não tinha bebido tanto. Mas depois ela bebeu, se soltou, foi cantar as músicas dela, o Shine On, foi cantar aquela música lá que o amor não deixa. Foi lá, se divertiu, fez uma performance. E aí depois teve esse outro momento aí também do Alegrete com a Denisiane. O Alegrete dizendo pra Denisiane que tá difícil pra ele porque ele gosta muito dela. Mas ao mesmo tempo ele precisa lidar com um sentimento de perda que também não existe, porque afinal os dois ainda estão lá no jogo. Aí a Denisiane com aquele papo chato dela de que eu não quero te prejudicar, eu não quero fazer nada de mal pra você e tal. Chato demais, né, gente? Mas enfim, foi isso.
E aí teve um outro momento que a Isabelle também se aproximou da Yasmin, da Vanessa. A Vanessa estava de novo falando sobre como ela estava cancelada e tal. Aí a Isabelle se afasta um pouquinho e a Yasmin disse que agora ela entende a representatividade da Isabelle, que a Isabelle deve ser uma celebridade no estado dela, que a Isabelle valoriza muito a cultura dela e tal. E a Vanessa falou lá depois que ela sabe mesmo que ela vai sair, que ela sabe que ela tá fazendo algo errado ali, que ela sabe as coisas que de fato deram errado para ir. Aí ela contou pra Isabelle que ela teve sonho que ela saía do BBB, e aí que quando ela saía do BBB, ela descobria que ela era a vilã, porque alguém da produção dizia pra ela e tudo isso. Aí ela se perguntava como é que ela se tornava vilã do BBB. Vocês sabem o porquê, né? Ela fez tudo o que ela fez pro Davi. Vocês sabem como essa mulher se tornou a vilã. E ela foi falando isso pra Isabelle, ela alugou a Isabelle por horas. Aí foi falando que ela sabe que ela tá cancelada, que ela sabe que ela precisa dessa resposta, que ela precisa saber disso por causa do Brasil e tal. Ela sabe que ela realmente tá muito mal com o público aqui fora, mas ela não sabe o porquê. E eu tava assistindo essa cena, só tava dizendo assim, mulher, não te faz de besta. Tu sabe sim o porquê. É porque você fez o que você fez pro Davi. Se você não tivesse feito o que você fez pro Davi, você talvez até se saísse melhor nesse jogo. Mas infelizmente não é isso que a gente esperava da Vanessa Camargo. A gente esperava no mínimo que a Vanessa Camargo fosse ser alguém diferente do que a gente estava acostumado a ver. E aí também teve um outro momento lá no quarto, que foi a Fernanda, antes de dormir. A Fernanda estava chorando, porque ela dizia que ela estava ali a ponto de perder todo o programa e perder os objetivos dela, porque ela não foi gentil com as fadas, porque ela não foi segurar um shampoo para fazer uma publi, porque ela disse que não ficou rebolando até o chão de manhã. E o Rodriguinho falou para ela que o BBB é o único lugar em que eles precisam lidar com engolir um sapo, que ele precisa saber que pelo menos isso vai acabar, que tem um momento que eles não vão ficar para sempre ali e que engolir sapo agora é o que eles podem fazer, porque é o que a situação obriga. A Fernanda fala sobre os filhos dela, que ela tem medo de isso prejudicar a carreira dela, prejudicar o trabalho dela aqui fora, dela não ter mais como sustentar os filhos dela aqui fora. E aí o Rodriguinho disse que pior do que ela entrou, ela não está. Que ela já tá indo muito bem no BBB, que ela já tá indo muito bem, que ela tá tendo lucro em cima disso. Então, ela já ficou mais conformada e mais concentrada de que ela não tá fazendo algo tão ruim no BBB. E aí ela também reclamou um pouquinho disso, o Rodriguinho também falou que o BBB é assim mesmo, e que na vida às vezes a gente precisa engolir sapo, que a gente faz coisas que a gente não gosta, mas que enfim, às vezes a gente precisa fazer isso. Aí depois a Vanessa tava muito bêbada mesmo, a produção deu um aviso pra Vanessa pra ela beber água, o Davi foi lá pra conversar com ela, perguntar se ela não queria ir dormir, porque tinha que fazer a prova, e a Vanessa foi lá, deram um banho nela, aliás, levaram ela pro banheiro, ela derrubou o papel higiênico, tava rindo, levantou o sovaco pra ele cheirar, pra Yasmin cheirar. Aí ela disse que não precisava de banho, que estava cheirosa. E aí o Davi disse que ela não estava cheirosa. Aí a Yasmin disse a mesma coisa. Aí eles levaram ela lá pra fora. Aí a Vanessa disse que agora ela quer votar nela, que ela gosta de todo mundo, que ela não quer votar em ninguém. A Yasmin disse que agora ela não pode votar nela mesma, que ela vai ter que votar em outra pessoa. E aí ela disse, eu quero ir pro paredão, me bota no paredão, repetindo a Carol Conká. A Vanessa foi o maior destaque da noite, porque ela bebeu e bebeu muito. E aí, teve também uma outra conversa da Giovana com o Michel. Essa conversa eu já achei um pouquinho mais interessante, que foi ele relatando o quanto ele está com ranço de uma pessoa.
No começo ele não fala quem é essa pessoa. Ele diz pra Giovanna que ele gosta dessa pessoa, mas o jeito dessa pessoa já tá deixando ele com ranço, porque essa pessoa colocou palavras na boca dele e tal. E aí ele fala que é o Buda, que ele tá com ranço do Buda, que ele inclusive se afastou do Buda depois do que aconteceu. Então o Michel já deixou bastante claro aí que o negócio dele com o Buda vai azedar de todas as maneiras. E a gente vai ver isso acontecendo no paredão. Porque depois da prova do anjo, eles decidiram isso. Aí a Plantana disse para ele tentar relevar um pouquinho as coisas, mas o menino disse que não, que provavelmente não. Então, ficou assim. Aí hoje de manhã eles já acordaram, o Davi estava feliz, a menina também já estava feliz, aí ele pulou em cima da Alane. Eles estavam felizes pela prova do anjo, que eles iam fazer a prova do anjo agora e tal. Isso foi um pouquinho antes lá. E aí eles ouviram um barulho na área externa. E aí quando eles ouviram esse barulho na área externa, eles simplesmente foram lá para tentar saber o que era, se era alguma coisa da prova. Aí eles saíram, a produção mandou eles voltarem para lá. Foi assim. E a Giovanna ficou chateada com isso e disse que eles não sabiam respeitar, que eles não sabiam fazer absolutamente nada de jogo, que eles precisavam respeitar todo mundo ali. E aí veio o momento exato da prova. A prova do anjo, que foi uma prova que a gente pensou que era uma prova complicada, que era uma prova difícil. Mas não, era uma provinha muito simples. Era uma provinha que não tinha tanta dificuldade. Era uma provinha que bastava apenas eles guiarem um ao outro no labirinto. Não tinha dificuldade, era uma prova absolutamente simples, que apenas eles precisavam saber sincronizar as coisas. E quem se deu bem nessa prova era justamente as pessoas que conseguiam sincronizar, eram justamente as pessoas que tinham essa capacidade de sincronizar, a capacidade de conversar, a capacidade de guiar o outro. Não era uma prova complicada, era uma prova em duplas e era uma prova que era feita desse jeito para funcionar dessa maneira. E eu acho que, assim, das duplas que fizeram essa prova, duas eu achei absolutamente estranhas. Vocês vão concordar comigo que é muito estranho a Pitel fazer prova com a Beatriz e o Bila fazer prova com a Alane, né, gente? Uma coisa assim que pra mim não fazia o menor sentido você fazer prova com essas pessoas, porque afinal essas pessoas você não é amigo dessas pessoas, mal convivem essas pessoas lá dentro e ainda assim foram lá fazer essa prova. Achei estranho, mas enfim, foi assim que eles se dividiram. A Pitel fez a prova com a Beatriz e a Alane fez com o Bila. Foi estranho, mas foi assim que eles se dividiram. Tadeu entrou na casa e avisou para eles que que basicamente todos poderiam fazer a prova, menos a Raquel, que era a líder da semana. E aí ele pediu para eles irem lá no closet, pegar os números e formarem duplas. E as duplas formadas para essa prova foram essas, em ordem, tá? Vamos lá. Pitel e Beatriz, Alane e Bin Laden, Fernando e Rodriguinho, Giovanna e Michel, Isabelle e Davi, Matheus e Denisiane, Leide e Lucas, Vanessa e a Yasmin. Aí o Rodriguinho até perguntou ali pro Tadeu na hora se ia imunizar alguém, se ia rolar de imunizar alguém, mas o Tadeu simplesmente disse: o anjo vai ser autoimune e vai ganhar um carro. Só isso. Ele não falou nada mais. Então ele não deu essa pista de que vai ter alguém imune pelo anjo, além do próprio anjo. E aí, depois das duplas divididas, ele mandou as duplas que ainda não fizeram a prova para o quarto dos gnomos e mandou a Raquel para o quarto das fadas. E a primeira dupla a fazer a prova foi justamente a Pitel com a Bia. A Pitel, no começo, ela estava achando um pouquinho estranho aquela tela. A prova era muito simples. A Pitel tinha que guiar a Bia pelo labirinto e encontrar as letras que formavam a palavra Equinox, que é o carro lá do patrocinador. É simples assim, não tinha muita dificuldade. Aí a Beatriz
bateu ali. No começo, a Pitel demorou para achar o mapa ali no GPS, mas aí ela achou o mapa das portas, falou para Beatriz, a Beatriz estava ali indo no ritmo bom, entendeu como a prova funcionava, achou as letras, formou a palavra, e tudo isso em 2 minutos e 13 segundos. Foram até bem, inclusive. Foram muito bem, até por serem a primeira dupla. Eu achava que elas duas iam vencer a prova. E aí depois veio a Alane e o Bila. Uma dupla estranha também, mas o Bila até que se descobriu rápido no GPS e guiou a Alane até direitinho ali. Eles tinham dificuldade em achar a porta número 5, que era a primeira porta que eles entravam no labirinto e viam. E no GPS isso ficava do outro lado, então ele tinha que navegar com um dedo só, porque o Tadeu dizia que era só com um dedo, que era mais eficiente. E foi assim, foram navegando, até que eles concluíram a prova em um pouquinho mais de 2 minutos e 34 segundos. Foi bem a prova dos dois, mas já não tinha condição de vencer o Anjo. A seguir, veio o Rodriguinho e a Fernanda. A Fernanda, com aquela meia suja e fedida, tava lá junto com ele, achando que ia ter sorte. Aí eles combinaram estratégias pro Rodriguinho ver o GPS e dizer para ela as portas que ela deveria ir, para onde ela deveria entrar. Só que deu tudo errado, porque o Rodriguinho não conseguiu navegar direito nesse GPS. E aí o Rodriguinho não estava sabendo usar aquele dedo, ele puxava. Aí a Fernanda dizia, então me diz qual é essa porta, qual é o que está mais fácil. Aí a Fernanda deu uma volta inteira no labirinto. A porta 5 basicamente ela deixou por último, porque ela não sabia, o Rodriguinho não conseguia achar a porta 5 para dar a senha para ela. E aí eles formaram a palavra Equinox no pior tempo possível. 3 minutos e 46 segundos. Já dá pra Fernanda dar uma lavada nessa meia podre, né? Já tá na hora. A seguir, veio o Michel e a Giovana. O Michel e a Giovana já estavam bem sintonizados e ela pegou logo de primeira como é que se usava o GPS ali. E o Michel era muito calmo nessas horas, eles foram lá com calma, ele achou tudo muito rápido, ela deu as senhas para ele muito rápido, ela soube guiar ele pelo labirinto, tanto que eles concluíram a prova em apenas 2 minutos. A seguir, veio o Davi com a Isabelle. Os dois ali completamente sem sintonia. O menino lá indo rápido demais. A Isabelle não estava conseguindo se encontrar no GPS. A Isabelle repetindo as senhas várias vezes, o que confundia muito a cabeça do Davi. Aí ela falava muito devagar, as coisas não andavam. Enfim, eles fizeram a prova também num tempo relativamente razoável, mas já não dava mais para eles ganharem. Ainda assim, o Davi estava felizão, porque pelo menos ele conseguiu participar de uma prova do anjo. A primeira prova do anjo que ele participou nessa temporada. A seguir, veio a Denisiane e o Matheus, que também foram péssimos. A Denisiane não conseguiu guiar o Matheus direito pelo GPS. A Denisiane ficava procurando a porta 5, aí o Matheus dizia pra ela a porta onde ele tava, e aí ela voltava no GPS, dava a senha. Foi uma prova um pouquinho ruim a dos dois, e eles fizeram inclusive no segundo pior tempo. E aí quando eles formaram a palavra, já era 3 minutos, uma prova completamente ruim a deles. A seguir veio a Lady e o Buda. Foi também uma das piores provas possíveis, porque apesar da Lady conseguir entender rápido o GPS, para onde o GPS ia e como é que ela devia guiar o Lucas lá dentro, o problema foi na hora de montar as palavras, de montar as letras da palavra, desculpa. O menino montou tudo errado. O montou, colocou, esqueceu a letra U junto com o Q e foi lá. E aí eles terminaram a prova um pouquinho mais de 3 minutos também. Foi muito ruim, 3 minutos e 2 segundos. Foi muito ruim a prova deles, mas o problema aí foi o próprio Buda que não formou a palavra corretamente. A Lady até conseguiu se guiar mais fácil pelo GPS.
A seguir, veio a Vanessa e a Yasmin. A Yasmin conseguiu, inclusive, guiar muito bem a Vanessa. Ela conseguiu ir muito rápido ali com a Vanessa, achou fácil no GPS as coisas. O problema foi que a Vanessa apertou o botão e não colocou as letras lá no mostrador. Ela simplesmente apertou o botão e eliminou a dupla antes da hora. Então ela ficou chateada com isso, porque ela eliminou. Ela chorou ali com a Yasmin, porque ela tinha feito isso, que ela nunca tinha pensado nisso e tal, mas foi o que aconteceu. E aí o Tadeu chamou todo mundo lá pro campo de provas, e aí pediu para as 3 duplas com melhor desempenho darem um passo à frente. E aí ele chama a Beatriz e a Pitel, chama o Michel e a Giovana, chama a Alane e o Bila. E aí ele dá o resultado de que a Plantana e o Michel já tinham vencido essa primeira etapa da prova do anjo. A Beatriz estava chorando muito, mas muito mesmo, porque ela não conseguiu, bateu na trave de novo. Mas depois ela ficou toda animada e fez até uma publi para a Chevrolet. Aí, a segunda fase, eles tinham que escolher a chave que ligasse o carro. Quem ligasse o carro venceria a prova e levaria o carro e o anjo da semana. Aí a Giovana foi na chave número 6, ligou lá o carro, não funcionou. E aí o Michel foi na chave número 5, acho que foi número 5 que ele pegou. Também não ligou o carro. Aí a Giovana foi na chave número 1, não ligou o carro. E ele pegou a chave número 2, tava lá, ligou o carro, ganhou o carro, ficou felizão porque ganhou o carro, ganhou a prova do anjo. E aí depois ele até falou que o puxadinho vive, que o puxadinho agora é forte, que o puxadinho tá no jogo. Disse que ele não sabe como é que ele vai pagar o IPVA desse carro, que deve ser muito caro. Aí todo mundo tava feliz porque ele tinha ganhado uma prova do anjo. Especialmente o pessoal lá dos puxadinhos, a Plantana, a Isabelle, a Raquel e depois a Fernanda, o Rodriguinho. Todos eles estavam felizões porque o anjo foi pro lado deles também. E isso mudava muita coisa na estratégia que eles estavam planejando. E aí, no final, eles viram lá o tempo que eles fizeram, viram lá o ranking de como ficou, de como foi a classificação final. E aí veio o monstro, o Michel convidou pro almoço do anjo, a Yasmin, ele até falou pra ela e disse: eu gosto da Yasmin, vem Yasmin pro almoço do anjo. Eu pensei que ele fosse levar a Isabelle, né, que ele fosse repetir o que ele fez na semana passada. Mas não, ele levou a Yasmin, levou a Raquel e levou a Giovana, que fez a prova junto com ele. E aí, na hora do castigo do monstro, ele leu lá que era um monstro biscoiteiro, que eles tinham que ficar vestidos lá com a fantasia de biscoito, e que quando tocasse o sinal, eles tinham que ir lá pro palquinho, dançar e tal. Um monstrinho bem simples. Aí ele olhou pro Davi, eu acho que ele pensou em dar o monstro pro Davi, ou pro Bila, ele pensou muito, e aí, como é uma coisa biscoiteira, deu pra Beatriz e deu pra Alane, as 2 biscoiteiras da casa. Ele até falou isso brincando pra elas. No fim, o monstro ficou com as 2. E a Bia chorou de novo, disse que de novo ela bateu na trave, que de novo ela foi, quase venceu a prova. Aí a Alane disse pra ela que ela tá melhorando, que ela tá aprendendo no desempenho dela, que vai chegar uma hora que ela vai vencer a prova certa, que ela vai se dar bem na prova, que vai chegar um momento correto pra ela conseguir isso. Aí o Rodriguinho tava muito feliz, obviamente, porque o anjo agora foi pro lado deles, e aí eles agora vão começar a definir quais as estratégias que eles vão tomar nesse jogo. E aí, pra quem não viu o monstro, esse aí é o monstro, as meninas vestidas de monstro, dançando ali no palquinho. E vai ficar assim a noite toda, porque hoje não vai ter festa, não vai ter cooler. Vai ser bem fraco de conteúdo hoje à noite. E aí teve um momento na academia que os gnomos do puxado estavam juntos, tentando definir qual vai ser a estratégia deles, pra onde é que eles vão. E aí a Fernanda estava montando o paredão ideal dela. Aí ela dizendo que a Denisiane, o Matheus e ela no paredão, ela achava que o Matheus poderia sair nesse paredão,
que são duas mães aí no paredão e ele podia sobrar. Mas aí ela acha que ele é forte também, então podia dar ruim pra ela. E ela até disse, eu posso até sair, mas esse é um paredão bonito. E aí ela disse que pra ela, o paredão ideal mesmo é ela, a Denisiane e a Vanessa. E ela acha que a Vanessa pode sim sair. E ela disse que seria o melhor cenário para ela justamente ir com a Vanessa. E aí depois ela tira a Vanessa e coloca o Buda, coloca a Lady, disse que esse aí é o paredão dos cariocas, do pessoal do Rio de Janeiro. E aí que era difícil, que ela estava indo com um líder de comunidade, que estava indo com uma favelada, com uma moça que veio da favela. Então ela foi citando vários cenários que ela acha melhor. E aí ela disse que esse paredão também seria difícil, ela, Denisiane, duas mães, versus um líder de comunidade. Então que para ela o melhor cenário mesmo é justamente ela ir com a Vanessa. E aí lá eles ficaram especulando qual vai ser o poder do Bila. E aí eles disseram que podia ser trocar alguém de lugar no paredão. E aí a Raquel se ligou que o anjo, que o Tadeu falou que o anjo era apenas autoimune, que não haveria outra imunidade que o anjo daria. E aí eles se ligaram que provavelmente o Bila já está imune. Então a opção de voto deles pro paredão não vai ser na Alane, não vai ser na Bia, mas no Buda. Isso porque o Michel também falou que ele tá bastante chateado com o Buda. Mas aí o Michel também tava dizendo que se ele talvez indicasse o Davi, ele ia dizer, ó, o fraco ganhou um carro e você que é forte tá aí, ganhou o que até agora? Tipo, ele queria meio que tentar humilhar o Davi. Eu acho que ainda tem uma pequena chance do Davi bater no paredão pelo Michel. Mas talvez o ranço do Michel sendo maior pelo menino, pelo Buda, muito provavelmente eles vão votar no Buda ou indicar o Buda. Só que como eles não sabem que o Michel vai ter que indicar uma outra pessoa, então eles ainda não definiram qual seria a prioridade do alvo deles. Mas provavelmente vamos para esse paredão. A Raquel vai indicar a Denisiane, que a gente já sabe que ela vai indicar a Denisiane. E aí o Michel vai indicar o Buda, porque afinal era o que eles definiram ali. Aí eles também definiram que eles podem votar na Vanessa. Então a Vanessa seria a representante ali também do Alphaville, que eles estão dizendo. E o pessoal do outro lado vai votar na Fernanda. Esse seria o paredão. Denisiane, Buda, Vanessa e Fernanda. E aí, se o Buda escapar na prova bate e volta, paredão final entre a Denisiane, a Fernanda e a Vanessa, ideal para eliminar a Vanessa. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso acontecer, né, gente? Hoje à noite vai ser tudo que eu falei para vocês aqui. Resumo da festa, prova do anjo e essas pequenas movimentações pro paredão de amanhã. Então, a gente vai deixar em aberto a possibilidade de ter uma live aqui no canal. Agora, se vocês querem saber mais, foi isso aí que aconteceu. Amanhã a gente vai estar de volta com vídeos, com lives aqui no canal. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.